Olá, crianças, boa tarde, bem-vindos. Espero que vocês estejam bem e nós vamos dar início agora à nossa aula de religião, tá bom? Vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, que esteja conosco, que se faça presente, que ponha em nossas mentes, o entendimento da sua palavra e, ao final, tudo que nós aprendermos hoje aqui, que nós possamos levar para a nossa prática diária, tá bom, crianças? E olhem só, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos pegar também a nossa revista de religião, aqui está a minha, e nós vamos abrir lá na página 25, tá? A nossa investigação hoje é a investigação de número 9, e o tema da nossa investigação é o sonho do rei, certo? E então nós vamos começar a falar que no tempo de Daniel, crianças, havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei morava na Babilônia, mas ele não conhecia a Deus. E ele derrotou o povo de Judá e o levou preso para a Babilônia. E entre os escravos, que ele levou aprisionados como prisioneiros para a Babilônia, estava Daniel e seus amigos. E vocês sabem me dizer quais são esses amigos de Daniel? Qual os nomes dos amigos de Daniel? Pois bem, era Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os 3 amigos de Daniel que foram levados juntos, como escravos, pelo rei Nabucodonosor. Tá. Mas e aí, quando eles chegaram ao palácio, o chefe dos serviços lhes deu outros nomes. E aí, eles passaram a ser chamados por outros nomes que não eram os seus nomes naturais, crianças? E olha só, Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Já Ananias, ele passou a ser chamado de Sadraque. Misael passou a ser chamado de Mesaque. E Azarias passou a ser chamado de Abednego. Olha só quanta diferença, crianças? Pois bem, pelo testemunho desses rapazes, o rei Nabucodonosor pôde conhecer o Deus Todo-Poderoso, e descobrir que estava longe, do Deus verdadeiro. E para saber o que entrou no coração desse rei e o afastou do Senhor, é preciso que nós desvendemos o mistério. Tá bom, criança? E é isso que nós vamos descobrir a partir de agora. E aí eu vou pedir que vocês escrevam lá no espaço Mistério da revista de vocês, na página 25, a seguinte pergunta: quando entro no coração, afasto você de Deus. Quem sou eu? Coloquem lá essa pergunta e aí nós vamos desvendar esse mistério a partir daqui. Tá certo? E olhem só, às vezes há sonhos que nos incomodam, não é verdade, crianças? Às vezes nós temos sonhos bons, outras vezes nós temos sonhos ruins e esses sonhos acabam nos incomodando. E esses sonhos que nos incomodam, eles são chamados de pesadelos. O rei Nabucodonosor teve um pesadelo e chamou os sábios do reino para ajudá-lo a entender, o que significava aquele sonho terrível. Mas eles não conseguiram. O rei ficou tão preocupado e nervoso que até ameaçou matar os sábios do seu reino, crianças, porque nenhum dos sábios conseguiu decifrar o significado do sonho do rei, Mas Daniel e seus amigos oraram ao Senhor, que os ajudou, dando a Daniel a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, tá? Assim, o rei se acalmou, Porque Daniel deu a interpretação do sonho, então o rei se acalmou. Quando tudo parecia
parecia muito bem calmo, né? O rei declarou: felicidade e paz para todos. E essa declaração do rei nós vamos encontrar lá em Daniel, capítulo 4, versículo 1, tá certo? E depois ele deu o testemunho do maravilhoso milagre de Deus, né, a seu favor. E certa noite o rei teve outro sonho estranho. Ao acordar, esse sonho trouxe tanta preocupação que Nabucodonosor novamente chamou todos os sábios, né, da Babilônia, para que eles pudessem explicar. Mas, de novo, ninguém pôde esclarecer. E então, quem apareceu, crianças? Novamente Daniel, não é? Daniel entrou na cena novamente. E Daniel começou dizendo que esse sonho tratava de uma sentença de julgamento de Deus contra o rei. Olha só, crianças, Nabucodonosor, ele iria ser expulso do seu povo e passaria a morar na floresta. Como ele viveria? Onde ele moraria? Onde ele dormiria? Vocês podem imaginar, criança? Na verdade, vocês podem se imaginar, né, morando na selva ou numa floresta como um animal por 7 anos? Nossa, que coisa triste, não é, crianças? Imagine você saindo da sua casa, do seu quarto, da sua cama, para morar num lugar onde você vai passar frio, onde você vai passar fome. Será que o nosso coração é grato a Deus pelo que nós temos? Hein, crianças? Quantas vezes será que a gente se lembra de dizer para as pessoas que nós somos felizes pelo que Deus nos dá? Será que nós sabemos agradecer? E aí eu pergunto, como será que está o seu coração? Como será que está o meu coração? Como será que está o nosso coração com respeito a isso? E olhem só, Daniel então deu um conselho ao rei, tá? Sim, o rei decidiu seguir os conselhos de Daniel e tudo ficou bem por quase um ano, tá? Mas com certeza o rei se esqueceu do sonho e ao passear pelo terraço do palácio, o seu coração ficou cheio de orgulho. E crianças, vocês sabem o que é orgulho? Olhem só, orgulho é achar que conseguimos sozinhos aquilo que temos. Como, por exemplo, ter um celular moderno, né? Ter uma voz bonita para cantar. Outra coisa, uma boa aparência, ter uma roupa da moda. Nós precisamos reconhecer que tudo é Deus quem nos dá. Quem não faz assim é orgulhoso, tá, crianças? E o Senhor, Ele não se agrada de pessoas orgulhosas. Vamos ver lá o que diz, né? Provérbios capítulo 29, versículo 23, sobre o orgulho, diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Olha que só, né? Uma palavra, sabe, de Deus para nós, tá bom? Então, não deixemos o orgulho entrar no nosso coração. Passemos longe dessa coisa chamada orgulho. Certo, crianças? E aí o orgulho destruiu o rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que uma voz do céu, né? Que veio uma voz do céu dizendo: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. E naquele instante, crianças, o rei foi expulso do seu povo e começou a comer capim, dormir ao ar livre e ficar molhado no sereno. E como será que ele ficou? Como será que ele ficou? Isso mesmo, crianças. Olha, seu cabelo ficou comprido, ele parecia com penas de águia o seu cabelo, né? Suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de gavião. E aí, 7 anos depois, o rei Nabucodonosor olhou para o céu e o que será que ele, né, estava fazendo olhando para o céu?
Isso mesmo, crianças. Se vocês pensaram que ele estava adorando a Deus, ele estava, né? Adorando a Deus e reconhecendo o poder do Deus Todo-Poderoso, né? E o que aconteceu depois disso? Ele voltou ao palácio como rei e continuou a adorar ao Senhor, pois ele aprendeu que Deus não gosta de pessoas orgulhosas, mas de pessoas humildes. E o rei Nabucodonosor precisou passar por toda aquela situação para ele reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Tá bom, crianças? Que nós não precisemos, né, passar por essas coisas ruins para a gente reconhecer Deus, né? Que Deus é soberano, que Deus é quem nos dá tudo que temos, né? Para nós não esquecermos de agradecê-lo. Certo, crianças? Então o rei sofreu porque tinha se esquecido de reconhecer que só Deus deve receber para si toda a glória, tá? Aí depois de um tempo, com a morte do rei Nabucodonosor, seu filho Belsazar, ele se tornou rei e ele não deu atenção ao que o pai tinha aprendido. Ele foi um rei orgulhoso que pensava somente nele. Mas olha só, crianças, numa certa ocasião, o rei Belsazar, ele convidou seus amigos para uma festa que não agradava em nada ao Senhor. E de repente apareceu a mão de um homem escrevendo na parede. E o que será que aconteceu lá naquela festa? O rei Belsazar e seus amigos, eles ficaram apavorados e ninguém sabia decifrar o que estava escrito ali na parede, né, crianças? E aí o rei Belsazar chamou Daniel mais uma vez, né, que deu uma dura no rei e depois explicou o que estava escrito na parede. Quem sabe o que estava escrito? Olha só o que estava escrito. Mene, mene, tekel, parzim. E sabem o que isso significa, crianças? Você foi contado, pesado e dividido. Ou seja, de uma maneira mais clara, né? Seu reino será dividido e entregue aos inimigos. Naquela mesma noite, o rei foi morto e seus inimigos tomaram o seu reino. Olha só, crianças, nós precisamos aprender com essa história, né? Fiquemos atentos, não deixemos o nosso coração ficar cheio de nós mesmos, né? Não deixemos o nosso coração ficar cheio de orgulho, né? Sejamos humildes e fiquemos sempre perto de Deus. Tá certo, crianças? Deus sempre mostra pela sua palavra nossos erros e nos dá sempre chance de pedirmos perdão. Mas, se nós não levarmos a sério o que a palavra de Deus nos ensina, certamente Ele nos corrigirá, crianças, tá? E essa experiência da correção pode não ser muito agradável, assim como não foi agradável, né? Para os reis, né? Primeiro Nabucodonosor, em um certo momento, claro que depois ele reconheceu a soberania de Deus, e como não foi, né, agradável para o rei Belsazar, certo? E agora, com toda essa história, será que nós já conseguimos lá desvendar o mistério? E então, desvendem aí e já já a gente volta, tá bom? Para fazer a correção das atividades que vocês farão também nas páginas 25, 26 e 27. Beijos!